Esse fazendeiro adotou uma onça pintada órfã abandonado pela mãe. Ninguém imaginava que aquele pequeno filhote de onça pintada, resgatado nas margens do rio Cuiabá, se tornaria o herói de uma história que desafiaria tudo o que conhecemos sobre lealdade e conexão entre espécies. Quando Roberto encontrou a pequena Yara, ela tinha apenas 2 meses de vida e estava sozinha, tremendo de frio e fome, ao lado do corpo sem vida de sua mãe, provavelmente vítima de caçadores ilegais que infestavam aquela região remota do Pantanal mato-grossense. O fazendeiro de 32 anos, que dedicava sua vida à preservação da fauna pantaneira, não hesitou nem por um segundo. Pegou a bolinha de pelo manchado em seus braços e prometeu que ela nunca mais estaria sozinha. O que Roberto não sabia naquele dia ensolarado de março era que, 8 anos depois, aquele pequeno ser vulnerável que ele salvou se tornaria a razão pela qual ele ainda estaria vivo. Esta é a história de como o amor transcende barreiras e de como os animais enxergam o mundo de formas que jamais compreenderemos totalmente. A Fazenda Esperança ficava nos arredores de Poconé, Mato Grosso, uma propriedade de 500 hectares que Roberto havia herdado do avô e transformado em um santuário para animais resgatados. A casa principal era uma construção antiga, de paredes grossas de pau a pique e telhado de barro, cercada por um alpendre largo, onde Roberto passava as tardes observando a vida selvagem que abundava em sua terra. Ele morava ali com sua mãe, Dona Teresa, uma mulher vibrante de 59 anos, que havia apoiado incondicionalmente a decisão do filho de transformar a fazenda em um refúgio para animais, mesmo quando os vizinhos achavam loucura. Desde o dia em que trouxe Yara para casa, Roberto tratou a onça não como um animal de estimação, mas como parte da família. Ele estudou tudo sobre onças pintadas, consultou biólogos, veterinários e especialistas em fauna selvagem para garantir que Yara tivesse tudo o que precisava para crescer forte e saudável, mantendo sua natureza selvagem intacta. A onça tinha sua própria área na propriedade, um espaço amplo cercado onde podia correr, escalar árvores e expressar seus instintos naturais. Mas, ao contrário de um zoológico, a porta dessa área estava sempre aberta. Yara podia ir e vir quando quisesse, explorar a fazenda, caminhar pela mata com Roberto ou simplesmente descansar sob a sombra das árvores centenárias. E ela sempre voltava para casa. Ao longo dos anos, Roberto e Yara desenvolveram uma conexão que ia além de qualquer explicação lógica. A onça respondia ao seu nome, entendia comandos básicos e tinha uma forma única de se comunicar com Roberto através de sons específicos que só eles dois compreendiam. Havia o miado suave, que significava que estava com fome, o ronronado grave quando estava feliz, e um som particular, quase como um pigarrear, que ela fazia quando queria a atenção dele. Toda manhã, Roberto acordava com Yara entrando em seu quarto, colocando as enormes patas dianteiras na cama e empurrando sua cabeça contra o peito dele, exigindo carinho antes que o dia começasse. Eles tomavam café da manhã juntos na cozinha, Yara comendo sua carne crua em uma tigela de metal, enquanto Roberto tomava café e comia pão com queijo. Depois, caminhavam juntos pela propriedade, Roberto verificando as cercas e cuidando dos outros animais resgatados, enquanto Yara o seguia como uma sombra dourada e manchada. À tarde, muitas vezes iam até o rio, onde Yara adorava nadar e caçar peixes, demonstrando a agilidade e força que faziam das onças pintadas os predadores mais poderosos das Américas. Roberto sentava na margem, observando com orgulho enquanto ela mergulhava e emergia com um peixe entre as mandíbulas, seus olhos dourados brilhando de satisfação. Essas eram as tardes mais tranquilas de Roberto, momentos em que ele se sentia completamente conectado com a natureza e com aquele animal magnífico que se tornara sua companheira inseparável. Dona Teresa também desenvolveu um carinho especial por Yara. No início, ela confessava ter medo, afinal, era uma onça pintada,
um predador que podia facilmente matar um humano adulto. Mas com o tempo, vendo a gentileza com que Yara tratava Roberto e a todos da casa, o medo deu lugar à admiração e ao amor. Ela costumava preparar bifes especiais para a onça, temperados exatamente do jeito que Yara gostava. E não era raro vê-la sentada no alpendre, com a enorme onça deitada a seus pés, enquanto tricotava e contava histórias de quando Roberto era criança. Felipe, o irmão caçula de Roberto, um rapaz de 26 anos que ajudava na administração da fazenda, tinha uma relação de brincadeiras com Yara. Eles corriam juntos pelo pasto, Felipe fingindo ser uma presa enquanto Yara o perseguia em um jogo que parecia perigoso para quem via de fora, mas que ambos adoravam. A onça sempre tinha cuidado, nunca usando as garras de verdade, nunca mordendo com força, entendendo perfeitamente que aquele humano era frágil comparado a ela. Seu Mário, o caseiro que trabalhava na fazenda há 35 anos, um senhor de 68 anos, de cabelos completamente brancos e mãos calejadas pelo trabalho, costumava dizer que nunca tinha visto nada igual. Ele havia crescido no Pantanal, conhecia todos os animais da região, mas a relação entre Roberto e Yara era algo único, quase místico. Dizia que havia uma compreensão entre eles que transcendia as palavras, um tipo de comunicação que vinha da alma. Os anos passaram tranquilos na Fazenda Esperança. Roberto continuava seu trabalho de conservação, resgatando animais feridos ou órfãos, tratando-os e, sempre que possível, devolvendo-os à natureza. A fazenda se tornou conhecida na região e muitas pessoas traziam animais para ele cuidar. Havia araras com asas quebradas, tamanduás atropelados, capivaras órfãs e até mesmo um jovem jacaré que havia sido mantido ilegalmente como pet e foi abandonado. Yara tolerava todos esses outros animais com paciência admirável, embora deixasse claro que Roberto era dela. Se algum animal se aproximava demais quando ela estava com ele, um rosnado baixo era suficiente para fazer qualquer criatura recuar respeitosamente. Roberto também dava palestras em escolas da região, levando fotos e vídeos de Yara e dos outros animais, educando as crianças sobre a importância de preservar o Pantanal e sua fauna única. Ele se tornou uma figura respeitada na comunidade, conhecido como o Homem das Onças, embora Yara fosse sua única onça. As pessoas admiravam seu trabalho, sua dedicação e a conexão extraordinária que ele tinha com aquele animal selvagem que escolhera amá-lo. Mas em uma tarde de agosto, tudo mudou. Roberto estava trabalhando sozinho na parte mais remota da fazenda, consertando uma cerca que os javalis haviam derrubado durante a noite. Era uma tarefa simples, rotineira, algo que ele havia feito centenas de vezes antes. Yara estava com ele, deitada à sombra de uma aroeira, enquanto observava Roberto trabalhar. O sol estava forte, típico da estação seca do Pantanal, e o calor fazia o ar ondular sobre a terra vermelha. Roberto estava concentrado, martelando um poste novo no solo quando não viu a cobra. Era uma cascavel grande, provavelmente assustada pelo barulho e pelas vibrações no solo, que estava enrolada perto de onde ele trabalhava. Quando Roberto pisou muito perto sem perceber, a cobra atacou por instinto, suas presas perfurando a bota e alcançando a panturrilha dele. A dor foi instantânea e intensa, como se alguém tivesse enfiado ferros em brasa em sua perna. Roberto gritou e cambaleou para trás, vendo a cascavel se afastar rapidamente, desaparecendo entre as pedras. Seu coração acelerou imediatamente, bombeando o veneno mais rápido através de seu sistema. Ele sabia que estava em perigo sério. Estava a mais de 5 quilômetros da casa principal, sozinho, sem celular, porque o havia deixado carregando, e com uma quantidade significativa de veneno de cascavel em seu corpo. Yara reagiu instantaneamente ao grito de Roberto. Ela estava ao lado dele em segundos, cheirando a ferida, seus olhos dourados cheios de preocupação. Roberto tentou andar, mas a perna já estava começando a inchar e a dor era insuportável. Ele conseguiu dar apenas alguns passos antes de cair de joelhos, a visão começando a embaçar.
O veneno estava agindo rápido, muito rápido. Ele sabia que tinha minutos, talvez meia hora no máximo, antes que o veneno causasse danos irreversíveis ou até mesmo a morte. Sua mente corria, tentando pensar em uma solução, mas estava ficando cada vez mais difícil pensar claramente. O suor escorria por seu rosto, seu coração batia descontroladamente e ele sentia náusea tomando conta de seu estômago. Foi então que Yara fez algo extraordinário. A onça começou a andar em círculos ao redor de Roberto, rosnando baixo, claramente agitada. Então ela parou na frente dele, abaixou-se e olhou diretamente em seus olhos. Roberto, mesmo através da névoa de dor e confusão, entendeu o que ela estava tentando comunicar. Yara queria que ele subisse em suas costas. Era uma ideia maluca, impossível. Onças pintadas não eram cavalos. Mas Roberto não tinha escolhas. Com o último resquício de força que tinha, ele se arrastou e conseguiu se posicionar sobre as costas musculosas de Yara, agarrando-se ao pelo espesso dela com mãos trêmulas. O que aconteceu a seguir foi algo que desafiava a compreensão. Yara, carregando o peso de Roberto em suas costas, começou a correr em direção à casa. Não era uma corrida normal, ela estava indo o mais rápido que podia, enquanto mantinha o equilíbrio para não derrubar seu humano ferido. Roberto mal conseguia se segurar, seu corpo balançando a cada movimento, a dor na perna irradiando por todo o corpo. Mas Yara continuava, determinada, focada em uma única missão: levar Roberto para casa onde havia ajuda. As árvores passavam em borrões ao lado deles. O vento chicoteava o rosto de Roberto, mas ele mantinha os olhos fechados, concentrando-se apenas em respirar, em permanecer consciente, em não cair. Podia sentir os músculos de Yara trabalhando sob ele, podia ouvir sua respiração pesada, mas constante. Ela estava dando tudo de si, usando toda a sua força e velocidade de predador apex para salvar a vida dele. A jornada que normalmente levaria 1 hora para percorrer a pé, Yara fez em menos de 20 minutos. Quando chegaram perto da casa, ela começou a fazer um som que nunca havia feito antes, um tipo de rugido alto e urgente que ecoou pela propriedade inteira. Era um chamado de socorro, um alarme que alertou todos que algo estava terrivelmente errado. Dona Teresa estava na cozinha quando ouviu o som. Ela largou imediatamente o que estava fazendo e correu para fora, seguida por Felipe e seu Mário, que estavam consertando o telhado do galpão. O que eles viram os deixou paralisados por um instante. Yara estava parada no meio do terreiro, com Roberto desmaiado em suas costas. E a onça continuava fazendo aquele som urgente e desesperado. Dona Teresa soltou um grito e correu, suas mãos cobrindo a boca ao ver o estado do filho. Felipe já estava discando para a emergência enquanto corria, e seu Mário, com uma agilidade surpreendente para sua idade, ajudou a tirar Roberto cuidadosamente das costas de Yara e deitá-lo no chão. Yara não saiu de perto nem por um segundo. Ela se posicionou ao lado de Roberto, lambendo seu rosto gentilmente, emitindo sons baixos e preocupados. Seu Mário viu imediatamente as marcas das presas da cobra na perna de Roberto e reconheceu os sinais de envenenamento. Ele havia visto isso antes, sabia que era grave. Gritou para Felipe trazer o kit de primeiros socorros e um torniquete, enquanto Dona Teresa segurava a cabeça de Roberto em seu colo, lágrimas escorrendo por seu rosto, enquanto implorava para que ele resistisse, que não a deixasse. A ambulância levaria pelo menos 40 minutos para chegar da cidade, tempo que Roberto talvez não tivesse. Seu Mário sabia que precisavam fazer algo imediatamente. Ele aplicou o torniquete acima do local da picada, tentando retardar a propagação do veneno, e começou a limpar a ferida. Roberto estava inconsciente, seu pulso fraco, sua respiração superficial. Ele estava em choque, seu corpo lutando contra o veneno que corria por suas veias. Felipe trouxe cobertores, e eles cobriram Roberto, tentando mantê-lo aquecido. Dona Teresa rezava em voz alta, suas mãos tremendo enquanto acariciava o cabelo do filho. Yara permanecia vigilante, seus olhos fixos em Roberto.
recusando-se a se mover mesmo quando seu Mário tentou gentilmente afastá-la para ter mais espaço para trabalhar. A onça rosnava baixo sempre que alguém tentava movê-la, deixando claro que estava ficando ali, que era seu direito estar ao lado do humano que amava. Então ela fez algo ainda mais surpreendente. Yara se deitou ao lado de Roberto, pressionando seu corpo grande e quente contra ele, como se estivesse tentando compartilhar seu calor, sua força, sua própria vida. Era um gesto de amor tão puro, tão genuíno, que fez até seu Mário, que havia vivido uma vida dura no Pantanal e raramente demonstrava emoção, limpar as lágrimas dos olhos. Eles esperaram, cada minuto parecendo uma eternidade, o som da respiração laboriosa de Roberto preenchendo o silêncio tenso. Felipe estava ao telefone com o pessoal da ambulância, dando atualizações constantes sobre o estado de Roberto, seguindo instruções sobre o que fazer enquanto esperavam. Finalmente, após o que pareceu uma vida inteira, mas foram apenas 38 minutos, ouviram o som da sirene se aproximando. A ambulância entrou no terreiro levantando poeira e paramédicos saltaram do veículo com equipamento e uma maca. Eles avaliaram rapidamente a situação, reconheceram os sinais de envenenamento por cascavel e começaram a preparar Roberto para o transporte. Administraram fluidos intravenosos, estabilizaram sua pressão sanguínea e, com cuidado extremo, o colocaram na maca. Yara tentou subir na ambulância com eles, colocando as patas na porta traseira, recusando-se a deixar Roberto ir sozinho. Um dos paramédicos, um jovem que claramente não estava preparado para lidar com uma onça pintada determinada, recuou assustado. Dona Teresa teve que intervir, segurando Yara pela coleira que ela raramente usava, falando com voz firme mas gentil, explicando que eles precisavam levar Roberto para o hospital, que os médicos iam cuidar dele e que Yara tinha que ficar. A onça resistiu, puxando em direção à ambulância, emitindo sons angustiados que partiam o coração de todos ali. Mas, finalmente, quando Roberto foi colocado dentro da ambulância e as portas começaram a fechar, Yara parou de resistir. Ela se sentou, observando as portas se fecharem, seu corpo tenso, seus olhos nunca deixando de fitar onde Roberto havia desaparecido. Quando a ambulância começou a se afastar, Yara soltou um rugido tão alto, tão cheio de angústia, que fez pássaros a quilômetros de distância levantarem voo assustados. Antes de continuar com o que aconteceu no hospital, preciso te contar algo importante. Se você está aqui agora, com o coração na mão, torcendo por Roberto e impressionado com a lealdade de Yara, então você faz parte dessa família. Por favor, se inscreva no canal agora mesmo. E quero saber de você. Se você pudesse ter qualquer animal selvagem como companheiro leal, qual seria e por quê? Não vale responder onça pintada, só porque é a história de hoje. Seja criativo. Conta nos comentários qual animal você escolheria e o que faria com ele. As melhores respostas eu vou destacar no próximo vídeo. E quem sabe sua história não vira o próximo roteiro aqui do canal. Agora vamos descobrir se Roberto conseguiu sobreviver. No hospital em Cuiabá, Roberto foi imediatamente levado para a UTI. A quantidade de veneno em seu sistema era significativa e os médicos trabalharam rapidamente para administrar o antiveneno específico para cascavéis. Dr. Henrique Matos, um especialista em envenenamentos que estava de plantão naquela noite, explicou à família que as próximas horas seriam críticas. O veneno da cascavel afeta o sistema nervoso e pode causar falência de órgãos se não tratado adequadamente. Eles fariam tudo o que podiam, mas Roberto tinha chegado em estado grave. Se ele tivesse demorado mais 15 minutos para chegar ao hospital, provavelmente não teria sobrevivido. Dona Teresa segurou a mão de Felipe enquanto processavam aquela informação. 15 minutos. Se Yara não tivesse carregado Roberto nas costas, atravessando 5 quilômetros de terreno acidentado em tempo recorde, se ela não tivesse alertado a família com aqueles rugidos urgentes, se ela tivesse hesitado por um segundo, Roberto estaria morto.
A onça havia salvado a vida dele, não havia outra forma de interpretar os fatos. Um animal que a maioria das pessoas consideraria perigoso, um predador selvagem, havia demonstrado um amor e uma lealdade que superavam o que muitos humanos seriam capazes de fazer. Felipe pensou em todas as vezes que havia brincado com Yara, em todas as manhãs que a viu acordar Roberto com carinho, em todos os momentos em que presenciou a conexão especial entre seu irmão e aquela onça. E agora entendia completamente. Não era apenas um animal de estimação bem treinado. Era família. Era amor incondicional em sua forma mais pura. As horas na sala de espera se arrastaram como dias. Dona Teresa não conseguia ficar sentada, andava de um lado para o outro, as mãos unidas em oração constante. Felipe tentava manter a calma, atualizando amigos e vizinhos por mensagem, mas suas mãos tremiam toda vez que digitava. Seu Mário havia ficado na fazenda cuidando dos animais e, principalmente, cuidando de Yara. Ele ligava a cada hora pedindo notícias, e a cada hora Felipe tinha que dizer que ainda não havia mudanças. Na fazenda, Yara estava inconsolável. Ela se recusava a comer, permanecia sentada em frente ao portão principal, olhando fixamente para a estrada de terra por onde a ambulância havia levado Roberto. Seu Mário tentou trazê-la para dentro, ofereceu sua comida favorita, tentou distraí-la com brincadeiras, mas Yara simplesmente ignorava tudo. Ela estava esperando por Roberto voltar. O velho caseiro sentou-se ao lado dela no chão, sua mão descansando sobre a cabeça da onça, e juntos eles esperaram, dois seres unidos pela preocupação com alguém que amavam. Passou-se uma noite inteira. O sol nasceu pintando o céu pantaneiro com tons de rosa e laranja, mas nem Dona Teresa nem Felipe notaram a beleza do amanhecer. Seus olhos estavam fixos nas portas duplas da UTI, esperando por qualquer notícia, qualquer sinal. Finalmente, por volta das 7 da manhã, Dr. Henrique saiu, tirando a máscara cirúrgica e revelando um rosto cansado, mas aliviado. Ele passou a noite inteira cuidando de Roberto, monitorando cada reação, ajustando tratamentos e, finalmente havia boas notícias. Roberto havia respondido bem ao antiveneno. Seu corpo estava combatendo os efeitos do veneno com sucesso. Ele ainda estava sedado e precisaria ficar em observação por pelo menos mais 48 horas, mas estava fora de perigo imediato. Ele ia sobreviver. Dona Teresa cobriu o rosto com as mãos e soluçou, anos de tensão e medo finalmente se liberando em lágrimas de puro alívio. Felipe abraçou a mãe, suas próprias lágrimas molhando o ombro dela, e juntos eles agradeceram ao médico repetidamente. Dr. Henrique sorriu cansado e disse que o verdadeiro herói estava lá na fazenda. Se aquela onça não tivesse agido tão rapidamente, se não tivesse tido a inteligência e o instinto de buscar ajuda, eles estariam tendo uma conversa muito diferente agora. Ele admitiu que em seus 20 anos de medicina nunca tinha ouvido falar de algo assim. Um animal selvagem salvando ativamente a vida de um humano, não apenas alertando para o perigo, mas literalmente carregando a pessoa ferida por quilômetros para buscar socorro. Era extraordinário. Era um caso que ele certamente contaria por toda a sua carreira. Felipe imediatamente ligou para seu Mário para dar as boas notícias. Do outro lado da linha, ouviu o velho caseiro soltar um suspiro de alívio tão profundo que pareceu vir do fundo de sua alma. E então, seu Mário fez algo que surpreendeu Felipe. Ele pediu para que colocassem o telefone no viva-voz perto de Yara. Felipe achou estranho, mas fez como pedido. Seu Mário então falou diretamente para a onça, sua voz carregada de emoção, dizendo que Roberto estava bem, que os médicos tinham cuidado dele, que ele ia voltar para casa. E para o espanto de todos que estavam por perto, Yara respondeu com um miado longo e alto, um som de reconhecimento e alívio. Era como se ela tivesse entendido, como se as palavras tivessem atravessado a linha telefônica e alcançado seu coração felino. Pela primeira vez desde que Roberto havia partido,
Yara se levantou e caminhou até sua tigela de água, bebendo profundamente. Então ela comeu um pouco de carne que seu Mário havia deixado para ela. Não muito, mas o suficiente. Ela sabia, de alguma forma inexplicável, que Roberto estava seguro. Roberto permaneceu no hospital por 6 dias. Durante esse tempo, sua recuperação foi constante e impressionante. Os médicos comentavam sobre sua força e determinação, sobre como seu corpo estava reagindo excepcionalmente bem ao tratamento. Mas Roberto tinha uma motivação poderosa. Ele precisava voltar para casa, precisava ver Yara, agradecer a ela por ter salvado sua vida. Ele se lembrava de fragmentos do que havia acontecido, a picada da cobra, a dor insuportável, e então a sensação surreal de estar nas costas de Yara enquanto ela corria. Ele se lembrava de ter pensado, mesmo através da névoa de dor e veneno, que ia morrer ali, mas que pelo menos não estava sozinho. Tinha Yara com ele. E Yara havia se recusado a deixá-lo morrer. Toda vez que pensava nisso, Roberto sentia lágrimas queimarem seus olhos. Como ele tinha tanta sorte! Como tinha merecido o amor de uma criatura tão magnífica! Ele havia salvado Yara anos atrás, dado a ela uma segunda chance quando estava órfã e vulnerável. E agora ela havia devolvido o favor da forma mais dramática possível. Era um círculo perfeito, uma demonstração de que o amor que damos ao mundo tem uma forma de voltar para nós, às vezes das maneiras mais inesperadas. Dona Teresa visitava todos os dias, trazendo comida caseira que Roberto devorava com apetite crescente. Felipe trazia notícias da fazenda sobre como os outros animais estavam, sobre o trabalho que continuava mesmo na ausência de Roberto. E sempre, eles falavam sobre Yara. Como ela estava esperando, como se recusava a entrar na casa sem Roberto, como passava os dias deitada no alpendre, olhando para a estrada. No 6º dia, Dr. Henrique finalmente deu alta a Roberto. Havia instruções rígidas sobre repouso, sobre não forçar a perna por algumas semanas, sobre sinais de alerta para os quais precisava estar atento, mas ele podia ir para casa. Roberto mal conseguiu conter a emoção quando assinou os papéis de alta. Ele queria correr, queria estar na fazenda imediatamente, mas sua perna ainda estava fraca e dolorida. Então, teve que se contentar em mancar até a caminhonete onde Dona Teresa e Felipe esperavam. A viagem de volta para Poconé foi cheia de antecipação. Roberto olhava pela janela, vendo a paisagem familiar do Pantanal passar, sentindo como se estivesse voltando para casa após anos de ausência, não apenas 6 dias. Cada curva da estrada de terra, cada árvore conhecida, tudo parecia mais bonito, mais significativo. Ele havia quase perdido tudo isso, havia quase não voltado. Quando finalmente viraram na entrada da Fazenda Esperança e começaram a subir o caminho que levava à casa, Roberto viu Yara. Ela estava exatamente onde seu Mário havia dito que estaria, deitada no alpendre, mas no momento em que ouviu o som do motor da caminhonete, suas orelhas se ergueram. Ela levantou-se de um salto, seu corpo inteiro em alerta, e então, quando reconheceu o veículo, quando viu Roberto através do para-brisa, ela começou a correr. Foi a corrida mais rápida que qualquer um já tinha visto Yara fazer. Uma explosão de velocidade pura, alimentada por dias de espera e preocupação. Ela alcançou a caminhonete antes mesmo dela parar completamente, correndo ao lado, rosnando e miando ao mesmo tempo, um som de alegria tão puro que era impossível não se emocionar ao ouvir. Roberto mal esperou a caminhonete parar completamente. Ele abriu a porta e desceu, esquecendo por um momento sua perna ferida, e Yara estava ali, pulando nele com uma força que quase o derrubou. Ela pressionava sua enorme cabeça contra o peito dele, esfregava seu corpo ao longo das pernas dele, ronronava tão alto que o som vibrava no ar. Roberto se ajoelhou, ignorando a dor na perna, e abraçou a onça com toda a força que tinha. Suas mãos afundaram no pelo espesso dela, seu rosto pressionado contra o pescoço macio, e ele chorou abertamente, sem vergonha. Chorou de alívio, de gratidão,
de amor por aquele animal extraordinário que havia se recusado a deixá-lo morrer. Yara lambia seu rosto, suas orelhas, fazendo aqueles sons baixos de contentamento que ela sempre fazia quando estava feliz. Ela cheirava cada centímetro dele, como se precisasse confirmar com todos os seus sentidos que ele estava realmente ali, realmente vivo, realmente de volta. Dona Teresa e Felipe observavam a cena com lágrimas nos olhos. Seu Mário havia saído da casa e estava parado no alpendre, limpando descaradamente os olhos com as costas das mãos calejadas. Não havia vergonha em chorar diante de algo tão bonito, tão puro. Era um momento que nenhum deles jamais esqueceria. O reencontro entre um homem e o animal que havia salvado sua vida, unidos por um amor que transcendia todas as barreiras. Naquela noite, Roberto insistiu em dormir no alpendre, sob as estrelas, com Yara deitada ao seu lado. Dona Teresa protestou, disse que ele precisava de uma cama adequada para se recuperar. Mas Roberto foi inflexível. Havia passado 6 dias longe de Yara, 6 dias em que ela esperou sem entender completamente onde ele estava ou se voltaria. Ele não ia passar nem mais uma noite separado dela. Felipe trouxe colchões e cobertores e eles montaram um espaço confortável no alpendre. Yara não saiu do lado de Roberto nem por um segundo, deitada tão perto que seus corpos se tocavam, seu calor reconfortante na noite fresca do Pantanal. Roberto olhava para o céu estrelado, ouvindo os sons noturnos da fazenda que ele amava, sentindo a respiração constante de Yara ao seu lado, e sentia uma gratidão tão profunda que mal conseguia processar. Ele havia recebido uma segunda chance e não ia desperdiçá-la. Tinha planos de expandir o santuário, de resgatar mais animais, de contar sua história para que outras pessoas entendessem a importância de proteger a fauna pantaneira. E tinha um motivo muito especial para fazer tudo isso. Uma onça pintada que havia provado que o amor entre espécies não apenas existe, mas pode literalmente salvar vidas. Roberto adormeceu naquela noite com a mão descansando sobre a cabeça de Yara, ambos finalmente em paz, reunidos após uma provação que os tornara ainda mais próximos. Os meses que se seguiram foram de recuperação e reflexão. Roberto precisou de fisioterapia para fortalecer a perna, e Yara estava sempre presente durante os exercícios, como se estivesse supervisionando o processo de cura. Ela parecia entender que Roberto estava se recuperando de algo grave e sua presença era mais gentil, mais cuidadosa do que nunca. Quando eles caminhavam juntos pela fazenda, coisa que Roberto voltou a fazer após algumas semanas, Yara ajustava seu passo ao dele, nunca indo muito rápido, sempre esperando quando ele precisava descansar. Era como se os papéis tivessem se invertido temporariamente. Agora era Yara quem cuidava de Roberto, garantindo que ele não se machucasse novamente, que não exagerasse nos esforços. Dona Teresa observava essa dinâmica com admiração crescente, comentando que nunca tinha visto um animal demonstrar tanto cuidado e preocupação com o bem-estar de outro ser. Era maternal, era protetora, era amor, em sua forma mais pura e instintiva. A história de Roberto e Yara começou a se espalhar pela região. Primeiro foram os vizinhos, que contaram para amigos, que contaram para parentes. Depois, um jornalista local ouviu sobre o caso e pediu para fazer uma reportagem. Roberto hesitou no início. Não era do tipo que buscava atenção, mas Felipe o convenceu de que compartilhar a história poderia ajudar na causa da conservação. Poderia fazer as pessoas entenderem que os animais selvagens não eram apenas predadores perigosos, mas seres capazes de conexões profundas e até mesmo de altruísmo. A reportagem foi publicada no Jornal de Cuiabá e depois foi republicada em veículos maiores. Em poucas semanas, a história havia alcançado dimensão nacional. Programas de televisão ligavam pedindo entrevistas, redes sociais compartilhavam o relato milhões de vezes, e Roberto, de repente, se viu no centro de uma atenção que nunca imaginou receber. Mas ele usou essa plataforma sabiamente. Toda entrevista que dava, todo programa em que aparecia, ele falava sobre a importância de preservar o Pantanal,
sobre como o habitat das onças pintadas estava diminuindo devido ao desmatamento e à expansão agrícola descontrolada, sobre como precisávamos aprender a coexistir com a fauna selvagem ao invés de vê-la como inimiga. E ele sempre terminava dizendo que Yara não era um animal de estimação comum, que onças pintadas eram animais selvagens que pertenciam à natureza e que o caso deles era excepcional, não algo que deveria ser replicado. Ele não queria que sua história inspirasse pessoas a tentar domesticar onças, queria que ela inspirasse respeito e proteção para esses animais magníficos. Com a atenção veio também o apoio. Doações começaram a chegar para a Fazenda Esperança, permitindo que Roberto expandisse suas operações de resgate. Ele contratou mais 2 funcionários, construiu instalações melhores para os animais em recuperação e estabeleceu parcerias com universidades que queriam estudar o comportamento animal em seu santuário. Veterinários ofereceram seus serviços gratuitamente. Biólogos vinham passar temporadas estudando os animais resgatados e escolas agendavam visitas educativas para que as crianças pudessem aprender sobre conservação diretamente na fonte. A Fazenda Esperança se tornou um modelo de como propriedades privadas podiam contribuir para a preservação ambiental. E no centro de tudo estava Yara, a onça que havia provado que os animais entendem mais sobre amor e lealdade do que muitos imaginam. Roberto criou um protocolo rigoroso para as visitas, garantindo que os animais não fossem estressados ou perturbados. Yara, especialmente, tinha seus momentos de privacidade respeitados. Ela não era uma atração de zoológico, era um membro da família e seria tratada como tal. Mas, ocasionalmente, quando estava de bom humor e curiosa, ela aparecia para observar os visitantes de longe, e nesses momentos as pessoas ficavam em silêncio reverente, maravilhadas com a presença daquele animal lendário que havia salvado uma vida humana. Um ano após o incidente com a cobra, a família organizou uma pequena celebração na fazenda. Não era uma festa grande, apenas a família. Alguns amigos próximos, vizinhos que haviam acompanhado a jornada e Dr. Henrique, que havia se tornado amigo de Roberto e visitava a fazenda regularmente, fascinado pela conexão entre homem e onça. Eles fizeram um churrasco tradicional pantaneiro, com carne assada lentamente sobre brasas de lenha aroeira, mandioca frita crocante, arroz carreteiro e vinagrete picante do jeito que Roberto adorava. As crianças dos vizinhos brincavam no terreiro, correndo entre as árvores enquanto os adultos conversavam sob o alpendre, protegidos do sol forte da tarde. Yara estava deitada perto de Roberto como sempre, observando tudo com seus olhos dourados e inteligentes. De vez em quando, uma criança mais corajosa se aproximava cautelosamente para olhar a onça de perto, e Yara permitia, desde que Roberto estivesse por perto para garantir que tudo estava seguro. Ela nunca havia mostrado agressividade com humanos, mas todos respeitavam que ela era, afinal, um animal selvagem com instintos poderosos. Durante a celebração, Roberto fez um brinde. Ele levantou seu copo de suco de caju gelado e agradeceu a todos que haviam estado ao seu lado durante a recuperação, que haviam apoiado seu trabalho de conservação e, especialmente, agradeceu a Yara, sua salvadora, sua companheira, sua família. Disse que havia aprendido que o amor não conhece barreiras de espécie, que a lealdade é uma linguagem universal que todos os seres capazes de amar podem falar, e que cada dia que acordava agora era um presente que devia a uma onça pintada que se recusou a deixá-lo morrer. Houve lágrimas, é claro. Dona Teresa não conseguiu segurar o choro ao ouvir o filho falar com tanta emoção. Felipe abraçou o irmão, sussurrando que estava orgulhoso dele, do homem que ele era, do trabalho que fazia. Seu Mário, sempre o mais estoico, limpou discretamente os olhos e murmurou algo sobre a poeira estar forte naquele dia, fazendo todos rirem através das lágrimas.
Dr. Henrique compartilhou que, como médico, ele havia visto muitos casos de sobrevivência contra probabilidades impossíveis, mas nunca tinha visto um caso em que a sobrevivência dependesse tão completamente da ação de um animal. Do ponto de vista médico, era fascinante. Do ponto de vista humano, era profundamente emocionante. Ele disse que a história de Roberto e Yara havia mudado sua perspectiva sobre a inteligência animal, sobre a capacidade de outras espécies sentirem e demonstrarem amor. E ele agradeceu por ter sido parte, mesmo que pequena, daquela história incrível. À medida que o sol começava a se pôr, pintando o céu pantaneiro com tons impossíveis de laranja, rosa e roxo, a celebração foi diminuindo naturalmente. As famílias com crianças pequenas começaram a se despedir, caminhando em direção às suas casas ou caminhonetes. Os vizinhos mais próximos ficaram mais um pouco, ajudando a limpar, conversando sobre assuntos corriqueiros da vida na fazenda, planos para a próxima estação de chuvas, sobre como o gado estava se desenvolvendo. Gradualmente, a Fazenda Esperança voltou à sua quietude habitual, ao ritmo tranquilo que Roberto tanto amava. Naquela noite, depois que todos haviam partido e a fazenda estava em silêncio, Roberto saiu para caminhar. Sua perna estava completamente curada agora. Não sentia mais dor, apenas uma rigidez ocasional que o lembrava do que havia passado. Yara, naturalmente, foi com ele. Eles caminharam pela propriedade sob a luz da lua cheia, que iluminava tudo com um brilho prateado e etéreo. Os sons noturnos do Pantanal os cercavam, o canto distante de uma coruja, o coachar rítmico dos sapos no açude, o farfalhar das folhas quando algum pequeno animal se movia na escuridão. Roberto respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da noite, sentindo-se vivo de uma forma que só quem já esteve perto da morte pode verdadeiramente apreciar. Ele parou em um ponto alto da propriedade, de onde podia ver grande parte da fazenda se estendendo abaixo dele, a casa com suas luzes mornas brilhando acolhedoras na distância. Yara se sentou ao seu lado, e juntos eles simplesmente existiram naquele momento, dois seres tão diferentes, mas tão conectados, unidos por uma história que desafiava a explicação lógica. Roberto colocou a mão sobre a cabeça de Yara e sussurrou um agradecimento, não pela primeira vez e certamente não pela última. Ele agradeceu pela vida, pela segunda chance, por ter tido a sabedoria de salvar aquele filhote órfão anos atrás. Decisão que eventualmente salvaria sua própria vida. Havia uma simetria perfeita nisso, um círculo que se fechava de forma quase poética. Os anos continuaram passando na Fazenda Esperança. Roberto nunca parou seu trabalho de conservação, na verdade, ele se intensificou. Ele escreveu artigos para revistas científicas sobre comportamento animal, deu palestras em universidades sobre coexistência entre humanos e fauna selvagem, e sua fazenda se tornou um centro reconhecido de pesquisa e educação ambiental. Yara envelheceu com graça, seus movimentos se tornando um pouco mais lentos, seu pelo ganhando alguns fios brancos ao redor do focinho, mas sua devoção a Roberto nunca diminuiu nem um pouco. Ela ainda dormia ao lado de sua porta toda noite, ainda o seguia em suas caminhadas diárias, ainda fazia aquele ronronado grave de contentamento quando ele a acariciava. A ligação entre eles, se era possível, tornou-se ainda mais profunda com o tempo, amadurecendo em algo que transcendia a simples companheirismo. Era uma parceria de almas, uma conexão que ia além da compreensão racional. Roberto frequentemente dizia em suas palestras que Yara havia lhe ensinado mais sobre amor incondicional, sobre lealdade e sobre a natureza da conexão entre seres vivos do que qualquer livro ou professor jamais poderia. Ela havia lhe mostrado que os animais não são criaturas inferiores, guiadas apenas por instinto, mas seres complexos, capazes de emoções profundas, de tomada de decisões e de atos de heroísmo que rivalizavam com qualquer coisa que humanos eram capazes de fazer.
Dona Teresa, agora com seus cabelos completamente brancos e linhas mais profundas marcando seu rosto, costumava sentar no alpendre nas tardes quentes e observar Roberto e Yara caminhando pela propriedade. Ela refletia sobre como sua vida havia sido abençoada, como tinha tanta sorte de ter um filho com um coração tão grande, capaz de amar não apenas outros humanos, mas toda a criação. E ela agradecia, silenciosamente, àquela onça pintada que havia entrado em suas vidas como um filhote vulnerável e se tornado a salvadora de seu filho, a protetora de sua família. Felipe, que agora administrava grande parte das operações diárias da fazenda, também desenvolveu um respeito profundo por Yara. Ele viu em primeira mão o que o amor entre espécies poderia realizar. Viu como um animal podia demonstrar inteligência, coragem e dedicação de maneiras que muitos considerariam impossíveis. Isso mudou sua própria perspectiva sobre o mundo natural, tornando-o um defensor ainda mais apaixonado da conservação. Seu Mário, agora bem nos seus 70 anos, continuava trabalhando na fazenda, recusando-se a se aposentar completamente. Ele dizia que queria estar ali até o fim, queria continuar testemunhando a história extraordinária que se desenrolava na Fazenda Esperança. E nas noites tranquilas, quando o trabalho estava feito e ele se sentava em sua casinha nos fundos da propriedade, ele pensava em tudo que havia visto ao longo dos anos. E a história de Roberto e Yara sempre se destacava como algo verdadeiramente especial, algo que ele se sentia honrado de ter testemunhado. A história de Roberto e Yara continuou inspirando pessoas muito além das fronteiras do Pantanal. Documentários foram feitos, livros foram escritos, e a imagem daquela onça pintada carregando seu humano ferido nas costas se tornou um símbolo poderoso da conexão possível entre nossa espécie e o mundo natural. Crianças em escolas por todo o Brasil aprendiam sobre o caso como parte de suas aulas de educação ambiental, e muitas decidiam dedicar suas vidas à conservação depois de ouvir aquela história incrível. Programas de proteção às onças pintadas receberam funding aumentado, em parte graças à conscientização que a história gerou. E na Fazenda Esperança, a vida continuava seu ritmo tranquilo e significativo. Cada animal resgatado era tratado com dignidade e amor. Cada visitante educado sobre a importância de proteger a biodiversidade, e cada dia era vivido com a gratidão de quem entende que estamos todos conectados, humanos e animais, em uma teia complexa e bela de vida. Roberto nunca se casou, nunca teve filhos humanos, mas ele não se sentia sozinho nem por um momento. Tinha sua família, tinha seu trabalho que amava, e tinha Yara, sua companheira fiel que havia provado que o amor verdadeiro não conhece barreiras de espécie, não se limita por diferenças biológicas, mas floresce onde quer que haja cuidado, respeito e conexão genuína entre seres vivos. E nas noites tranquilas, quando Roberto se deitava para dormir com Yara descansando perto de sua porta, ele pensava em como sua vida havia sido extraordinária. Ele havia sido salvo 2 vezes, primeiro quando decidiu dedicar sua vida a proteger os animais, encontrando propósito e significado em um mundo que muitas vezes parecia perdê-los, e depois quando Yara literalmente salvou sua vida física, carregando-o através do Pantanal, em um ato de heroísmo que desafiava a explicação. Ele havia aprendido que às vezes os seres que resgatamos acabam nos resgatando de volta, que o amor que damos ao mundo tem uma forma de retornar multiplicado, e que as conexões mais profundas da vida muitas vezes vêm dos lugares mais inesperados. Roberto fechava os olhos ouvindo a respiração tranquila de Yara, o som dos grilos lá fora, e sentia uma paz profunda. Sua vida tinha significado, tinha propósito e tinha amor. Que mais alguém poderia pedir? E lá fora, sob o céu estrelado do Pantanal, a natureza continuava seu ciclo eterno, indiferente aos dramas humanos, mas também capaz de produzir momentos de beleza e conexão tão profundos que tocavam o divino. A história de Roberto e Yara era uma dessas histórias.
Um lembrete de que, em um mundo muitas vezes marcado por divisão e destruição, ainda existem momentos de graça, ainda existem conexões que transcendem o comum, ainda existe magia na forma como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo natural que nos rodeia. E essa magia, essa capacidade de amar através das diferenças, de proteger o vulnerável, de demonstrar lealdade mesmo quando tudo parece perdido, é talvez a coisa mais importante que nos faz verdadeiramente vivos. Se você chegou até o final desse relato incrível e se arrepiou como eu me arrepiei ao escrever, deixa aquele like e se inscreve no canal agora mesmo. Toda semana eu trago histórias reais e emocionantes que mostram o lado mágico e misterioso da nossa conexão com os animais. Histórias que nos fazem acreditar que ainda existe bondade e beleza neste mundo. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que ama animais, com quem precisa de um lembrete de que conexões impossíveis podem acontecer, de que o amor verdadeiro não tem limites. E conta pra gente aqui nos comentários. Você já teve uma experiência especial com um animal? Já presenciou algo que te fez acreditar que eles entendem muito mais do que imaginamos? Queremos ouvir sua história, porque cada relato, cada experiência compartilhada nos aproxima mais da verdade de que fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos. A comunidade aqui do canal é formada por pessoas que entendem isso, que valorizam essas conexões e você faz parte dessa família agora. Muito obrigado por estar aqui, por assistir até o fim e lembra, o respeito e o amor que damos aos animais e à natureza volta pra gente de formas que nem sempre esperamos, mas que sempre valem a pena. Um abraço enorme e até a próxima história que vai tocar seu coração.